Então, nos problemas de 7 a 11, escrever uma equação geral em um sistema de equações paramétricas, né, do plano determinado pelos pontos. Então, vamos pegar o exercício 7, né, que ele fala do plano determinado pelos pontos A, 1, 0, 2, B, menos 1, 2, menos 1 e C, 1, 1 e menos 1. Ok? Então, exercício número 7. Então, nós temos o plano que passa por esses pontos aqui, ó. 1, 0, 2, ponto B. Menos 1, 2 e menos 1. E ponto C, 1, 1 e menos 1. Bom, nós temos três pontos, tá? Para a gente definir um plano, a gente precisa de algumas condições. Por exemplo, a gente precisa de uma reta e um ponto fora dessa reta, ou a gente precisa de duas retas concorrentes. Aí nós temos a definição do plano, tá? Ou a gente pode, por exemplo, precisar da situação onde você tem duas retas paralelas e distintas, aí elas também podem definir um plano, tá? Então são ou três pontos distintos e não alinhados, eles também definem um plano, ok? Então vamos ver nesse exercício aqui. Nós vamos encontrar dois vetores, tá? O vetor AB e depois nós vamos encontrar o vetor AC. Tá certo? Por que a gente vai encontrar isso? Se a gente encontrar o vetor AB e o vetor AC, nós já vamos ter um caminho para encontrar o vetor normal ao plano. Tendo o vetor normal ao plano, a gente responde a equação geral do plano. E a equação paramétrica, a gente pode escrever usando esses dois vetores aqui. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, ponto AB seria B menos A. Então B menos A ficaria menos 2, 2, menos 3. Elter, não é a nossa internet, tá? Que está cortando, ok? C menos A. Então vai ficar 0, 1, menos 3. Tudo bem? Muito bem. Então, o que nós temos até agora? Nós temos o vetor AB. Vamos fazer um esquema aqui para a gente entender, ó. Vamos supor que aqui é o ponto A. Ponto B. Ponto C. Então, aqui nós temos o vetor AC. Aqui nós temos o vetor AB. Ok? Eles, o que esses vetores estão representando aqui? Eles estão dentro de um plano. Tá? Então, vamos supor, o plano está aqui, ó. Tá? Vamos imaginar que isso aqui é o nosso plano que a gente está trabalhando lá. Tá? Então, eles estão dentro desse plano aqui, ó. Ok. Por que nós encontramos eles? Nós encontramos eles pelo seguinte. Como esses dois vetores, eles não são múltiplos um do outro, quer dizer que eles não são paralelos, né? Então, a gente pode encontrar um terceiro vetor que seja, ao mesmo tempo, perpendicular, ortogonal, né? Acho que seria melhor falar ortogonal aqui. Ortogonal tanto ao vetor AB como ao vetor AC. Esse vetor, que é ortogonal aos dois, ele também seria ortogonal ao plano. Então, a gente diz que ele é um vetor normal a esse plano aqui. Tá bom? Muito bem. Ok? Então, ó, o que nós fizemos? Nós calculamos o vetor AB vetorial AC. Para fazer esse cálculo, a gente calculou o determinante, né, da matriz IJK
menos 2, 2, menos 3, 0, 1 e menos 3. Esse vetor que nós encontramos, ele é o vetor normal ao plano. Tá bom? Então, como eu já tenho o vetor normal ao plano, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever a equação geral do plano. Qual que é a equação geral do plano? Então, se nós chamarmos o plano de plano alfa, então a equação geral dele é ax mais by mais cz mais d igual a zero. Tá? O a, o b e o c são as coordenadas do vetor normal. Então, a gente poderia escrever 1x, ok? Então, a equação geral do plano, o a, b, c são coordenadas do vetor normal, x, y, z são coordenadas de um ponto do plano, como o a pertence ao plano, né, e o a é dado por 1, 0 e 2, a gente pode fazer essa operação para encontrar o d. Né? Fazendo essa operação, nós temos que o d vale menos 1. Ok? Se o d vale menos 1, nós já podemos escrever a equação do plano. Tá? Vamos colocar aqui de outra cor a equação do plano alfa. Ela vai ser definida por x menos 12y menos 1 igual a 0. Essa é a equação geral do plano. Ok? Uma das coisas que o exercício pede. Encontrando as equações paramétricas, tá? Nós temos que alfa é definido por x, y e z. Aí na primeira coluna, né, logo depois das incógnitas, a gente põe um ponto do plano. 1, 0, 2. Depois, mais. Aí nós vamos pegar dois vetores do plano. Por exemplo, aqui nós já temos que dois vetores do plano seriam o AB, menos 2, 2 e menos 3. Tá? Então, aqui vai ficar menos 2, 2 e menos 3. Aí a gente põe um parâmetro aqui, tá? Vamos colocar, por exemplo, parâmetro lambda, tá? Para representar os componentes desse vetor. Agora pegamos o outro vetor, 0, 1 e menos 3. Então, mais 0, mais 1, menos 3. Aí põe outro parâmetro, por exemplo, parâmetro t. Ok? Então, essas são as equações paramétricas do plano alfa.